Olá, tudo bem, gente? Seja bem-vindo. Eu não vou falar mais um vídeo do canal, porque já tem muito tempo que eu gravo um vídeo aqui, né? Quem me segue nas redes sociais sabe que eu estou gerando um bebê e acabou que durante esse processo de gerar eu acabei não conseguindo gravar vídeo no canal. Na verdade, eu ainda consegui gravar 3 episódios do podcast Geração Anônima. E foi uma bênção, se você não assistiu, assista. Mas esse vídeo aqui hoje eu vim falar sobre outro assunto. Eu vim falar sobre mim. Vocês vão ouvir aí um barulho de umas crianças gritando. Aqui nós temos um passarinho aqui em casa que se chama tabaréu e ele faz muito barulho. Mas tudo isso faz parte do cenário. Hoje eu tentei, desde de manhã, né, fazer esses vídeos. E eu lidei com muita dificuldade. Muita coisa mesmo tentou me parar. Muita coisa deu errado para esse vídeo não sair. Geralmente, quando as coisas dão muito errado, eu tento persistir, porque eu sei que o Senhor tem um propósito no que Ele deseja fazer. E eu sei que o propósito do Senhor não vai ser frustrado, não vai ser anulado, não vai ser cancelado, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Eu me lembro que rapidamente, quando eu comecei, né, quando eu gravei o meu vídeo, o primeiro vídeo que eu botei no canal do YouTube contando o meu testemunho, gente, foi a coisa mais difícil do mundo para me fazer, né? Houve muitos desafios, principalmente a questão de equipamentos. Eu não tinha nada, não tinha nada, 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 nada. Eu só tinha um milagre que Deus fez e isso foi o suficiente para alcançar muitas vidas. E hoje eu quero contar um pouco para vocês, né, sobre a minha gestação. É algo muito forte gestar, gerar, carregar um bebê na barriga. E o tema desse vídeo é: a maternidade salvou a minha vida. Eu creio, né, que esse filho que eu estou carregando é com propósito, e da mesma maneira que foi da primeira vez, né, vai ser da segunda vez. A maternidade, ela tem o objetivo de transformar a vida de uma mulher. E eu queria compartilhar com vocês a questão do nascimento do meu primeiro filho. E por que eu quero falar sobre isso, né? Desde quando eu descobri, bem no começo da gestação, na verdade, já estava no roteiro contar para vocês sobre o nascimento do meu primeiro filho, que foi o maior milagre que eu já vivi na minha vida. E aí eu engravidei, e aí vem muitos compromissos, vem umas questões mesmo também de sentimentos, né? Lugares que o Senhor queria me levar, o Senhor me trouxe para dentro de casa, eu entendo isso em relação à gestação, muitas coisas aconteceram. Mas eu quero falar um pouco para vocês, né, sobre como foi o primeiro nascimento do meu filho, o que aconteceu na minha vida naquele tempo, né, que eu gerei a primeira criança. E o que está acontecendo hoje na minha vida, que é totalmente diferente. As pessoas sempre falavam para mim: nenhuma gestação é igual à outra. E realmente é verdade, não existe gestação igual à outra, né? Tudo é diferente, tudo muda. Ali está o beicinho dele, eu não sei se vocês viram, eu não montei ainda, falta 38 dias para ele nascer, o quarto ainda não está pronto. Mas eu sei que Deus é bom. E vai fazer parte do cenário também desse vídeo. Porque eu decidi que eu não iria desistir de contar. Então, gente, para quem não me conhece, eu me chamo Ana Paula, contei meu testemunho aqui. E o meu vídeo, até o momento, teve 35 mil visualizações, sem eu ter feito nada, né? Um dia o Senhor decidiu que Ele iria compartilhar a minha história, Ele mesmo fez isso. Eu passei por muitos desafios, por muito aprendizado, por muitos abandonos, por uma falta de identidade. Vivi muitos processos na minha vida. E a prova é o Senhor, né? Que através desses processos Ele quis alcançar outras vidas e quis alcançar a sua vida. Se você assistiu. Se você não assistiu, eu te convido para assistir. Então vamos lá. Como foi, né, a questão do meu primeiro filho? Foi algo planejado, não foi algo planejado? Hoje em dia a gente lida muito com isso. Tem mulheres que querem, não querem. Tem pessoas que planejam, não dá certo. Tem pessoas que não planejam. Mas a questão do meu primeiro filho era um desejo, assim, sabe? Meu e do meu marido. Na verdade, ter 5 filhos. A gente queria 5 filhos. Mas a gente tinha que começar de algum lugar. É algo muito marcante na gestação do meu filho João Eduardo. Na verdade, no começo da gestação eu não percebi muito sobre isso, mas quando eu comecei a gerar ele no meu ventre, eu percebi. Foi a questão de como eu estava vivendo a minha vida naquele tempo, né? Eu estava passando por alguns processos no meu relacionamento. E em nenhum momento eu achei que eu tendo um filho ia melhorar o meu casamento. Apesar que isso é verdade, vai acontecer. Né? Quando você tem um filho, realmente você está disposto a viver algo diferente e você está comprometido com seu parceiro, vocês dois vão ter uma vida totalmente diferente e tudo vai ser maravilhoso.
entre aspas, né? Porque há dificuldades na maternidade, no gerar, no criar, no educar, mas é maravilhoso, não tem preço. Mas no meu caso, eu estava passando por uma situação e quando eu engravidei de João, foi algo muito bom, porque os meus laços, né, os meus laços de relacionamento com as pessoas ficaram totalmente diferentes. Principalmente com meu marido, né, porque agora não era mais só eu e ele, né, nós éramos agora uma família. Quando existe dois é um casal, quando existe três é uma família. E eu me tornei uma pessoa melhor. Logo, um pouquinho antes de decidir ser mãe, de engravidar, eu tinha aceitado Jesus como Senhor e Salvador. Eu tenho uma amiga que ela fala que não é a gente que aceita ele, mas ele nos aceita. E ele me aceitou. Nesse tempo eu conheci ele e fiz uma aliança com ele. E muita coisa mudou na minha vida. Quem assiste o meu testemunho, você vai saber. E depois disso eu engravidei. E o que acontece na gravidez, gente? Na primeira, pelo menos na primeira vez que você engravida, é tudo muito novo. É tudo muito inseguro, é tudo muito. É como se você não conhecesse nada, não soubesse de nada e trouxesse, querendo ou não, um medo, né, de como seria seu futuro. Quando eu engravidei, eu estava literalmente escondida. Eu não tinha canal no YouTube, eu não tinha conhecidos, eu não tinha amigos, eu não tinha seguidores. Na verdade, eu nem tenho, né? Assim, em relação a dizer que eu sou uma pessoa famosa, eu nunca fui. E não sou. Hoje eu tenho mais conhecidos porque eu entrei no ministério, porque eu estou à frente de um podcast. Mas na época que eu tive meu primeiro filho, eu estava totalmente escondida. Uma pessoa comum, e eu só tinha minha mãe, que eu morava junto com ela, o meu esposo, clientes que eu vendia DVD na rua com meu esposo, que conhecia muito a gente, mas alguns eram conhecidos, colegas, alguns amigos, mas eu estava vivendo uma vida normal e decidi engravidar. Engravidei e junto com a gravidez houve o aceitar Jesus, né, como eu falei um pouco antes, e esse processo começou a trazer um pouco de imaturidade, um pouco de insegurança, um pouco de incerteza em relação ao futuro, como seria, por condições financeiras, por você desejar que seu filho nasça com saúde, pelo parto que você não sabia como vai ser, e você quer que seja algo especial, você quer que o Senhor te supra as suas necessidades. E comigo foi dessa forma. Eu fiquei muito segura na época, mas não com aquele medo. Mas o fato de eu ter aceitado Jesus e ter tido um relacionamento com ele, naquele momento, me trouxe muita segurança. E junto com aceitar Jesus, eu comecei a gestar o meu bebê, ter um relacionamento com Jesus e comecei a buscá-lo, né? Eu me lembro que eu morava numa casa que era no primeiro andar e eu orava muito. Todos os dias de madrugada eu acordava, ia para a varanda, ficava olhando para o céu e comecei a orar, comecei a ter um relacionamento com o Senhor. E foi algo muito importante para mim porque foi o meu primeiro secreto com Deus. Apesar de eu não saber o que era secreto, mas havia muito esse desejo no meu coração de conhecê-lo. E não somente eu conhecê-lo, mas junto havia um ser dentro de mim sendo gerado, estava crescendo e eu comecei a ter um relacionamento com o Senhor. Junto com tudo isso, né, houve os processos da gestação, a mulher ela passa muito mal, ela tem momentos bons, mas momentos também, né, muitas vezes tristes. E eu não passei por momentos muito tristes na minha gestação, pelo menos na primeira não. Eu tinha uma rede de apoio, né, que na época era minha mãe e meu esposo. Eu tenho uma rede de apoio hoje também, que é o meu esposo. Minha mãe está um pouco mais longe, porque a gente não mora mais juntas. Mas eu tenho ela com quem contar, eu tenho a minha sogra, tenho alguns amigos. Mas eu não me senti sozinha, sabe? Eu sempre ia para o secreto, eu sempre orava. E aqueles momentos de busca, de oração, de secreto, de oração, me fez com que eu acreditasse, né? Que Deus ele poderia fazer algo por mim. E não só acreditar, mas viver isso. Eu não recebi nenhuma palavra, eu não participava de nenhum ministério, eu não era ativa na obra, eu não servia em departamentos de igreja, eu não era conhecida por ninguém, mas eu era conhecida por Ele e isso foi o suficiente. E eu passei os 9 meses gerando meu filho. Na verdade, eu não gerei, né? A barriga era minha, mas o milagre quem faz é o Senhor, né? A gente não consegue fazer esse milagre de gerar, mas Ele, quando deseja gerar algo através de nós, Ele vai fazer. E foi muito bom. E aí, gente, veio a condição financeira. Eu precisava de recursos financeiros para dar para o meu filho tudo que ele precisava.
dar roupa, dar sapato, um parto, um lugar para estar, uma casa para morar. Essa aqui é a nossa casa. Eu já morava aqui quando eu tive ele. Na verdade, 15 dias antes do meu filho nascer, eu mudei para o apartamento, né? A gente comprou esse apartamento, o senhor fez grandes coisas. E o meu segundo filho vai nascer na casa dele e eu me alegro muito por isso. Mas o mais importante ainda é que a gente deseje, né? Ter um quarto, ter uma casa, ter coisas. A gente deseja viver um milagre. E eu sabia, né, que eu precisava de um milagre. Eu sabia, Deus, eu preciso de um milagre. Eu tenho uma casa que estou com dívida e eu preciso mudar para ela e eu não tenho como tirar esse dinheiro. Eu tenho um filho que está chegando e ele não tem nada e eu não sei como eu vou conseguir comprar. Claro que alguém me ajudou de alguma forma, minha mãe, né? Mas não com tudo que eu precisava. Eu precisava de muito mais. Na verdade, ele precisava de muito mais. E eu fui orando, fui declarando a palavra, e fui crendo, e fui falando, Deus, eu confio em você, eu sei que o Senhor é bom, eu sei que o Senhor é maravilhoso. E teve um dia que eu tive, né, eu não sei se eu posso falar esclarecimento, entendimento, talvez entendimento, de que Jesus, ele tinha dado a vida por mim. Antes de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, eu via Deus como um pai, né? Um pai maravilhoso, um pai, mas um pai longe, não era um pai presente. Quando Jesus deu a vida por mim, quando eu descobri que Jesus morreu na cruz, eu entendi que Deus, ele deu o filho dele por mim. Como assim? Tudo bem que Deus, ele não levou o filho dele dentro de si, né? Ele escolheu Maria, Maria gerou o filho, gestou o filho durante 9 meses. Esse filho nasceu, veio para a terra, cumpriu um propósito e morreu por mim, por você. E isso foi tão chocante para mim, porque eu falei, poxa, você gerar um filho e ele morrer por pessoas tem que ter um propósito muito grande. E o propósito, nesse caso, foi Jesus nos ama. E ele daria tudo por nós. Ele deu, na verdade, tudo, né? Ele deu seu filho. Hoje eu tô com um filho na barriga, né, aqui. E só de pensar nessa possibilidade de perder o meu filho para salvar a humanidade, chega a dar uma dor no coração. Imagine como Deus se sentiu quando perdeu Jesus. E isso foi muito impactante na minha vida. E eu entendi que existia um Deus maravilhoso, um Pai perto de mim. E que Jesus tinha dado a vida por mim. Né? A palavra diz que quando nós fazemos a aliança, o Espírito passa a habitar em nós e morar em nós e mudar a nossa vida. E isso aconteceu comigo. Ai, aqui tá muito quente. Aqui tá muito quente, essa luz é muito quente, né? Mas Deus é bom e eu vou permanecer. Eu vou contar para vocês um grande milagre que Deus fez na minha vida. E começou a chegar a hora de ter o bebê, né? E Deus fez algo sobrenatural. Nós tínhamos um veículo na época, nós conseguimos vender esse veículo. Quase que a gente ganhava um calote de uma pessoa. Mas a gente conseguiu pegar o dinheiro, conseguimos pagar o apartamento para pegar a chave e mudar para cá. Junto com isso, veio a questão da necessidade do meu filho, que eu precisava suprir em relação a coisas que ele desejava, que ele precisava ter quando nascesse. E aí eu decidi fazer um chá de fralda aqui no condomínio onde eu moro e deu 100 pessoas esse chá. Muitas pessoas vieram, muitas pessoas fizeram parte, muitas pessoas honraram a nossa vida, clientes, amigos, pessoas assim que a gente não tinha tanta afinidade a abençoar a vida do meu filho, e foi algo perfeito. Só que chega a hora do parto, e agora o que eu vou fazer? Meu medo, naquela época, sempre foi para o hospital público, não pelo atendimento, que nem todos os hospitais são ruins, os públicos, mas eu tinha medo de não poder ter meu filho com parto normal, e essa nunca foi a minha vontade, eu respeito quem deseja. Mas se acontecesse alguma coisa, como é que eu iria resolver, né? Eu tinha visto alguns relatos de algumas mulheres que estavam vivendo essa situação, que já perderam filhos, e isso me deixava muito angustiada. E nessa época eu não tinha para onde ir, eu não tinha para onde voltar, eu não tinha amigos, eu não tinha recursos, eu não tinha favorecimentos de homens, né? Eu não era conhecida, e ainda que fosse, eu vou falar para você com toda sinceridade, vai chegar um momento da sua vida que isso não vai importar. Se você é conhecida, se você não é, se você tinha amigos, isso não importa. Eu não sei por que motivo a maternidade isola tanto uma mulher, eu queria entender, sabe?
O porquê que as pessoas acham que porque a mulher está grávida, ela não pode receber convites, ela não pode estar em lugares, ela não pode fazer parte de coisas. Apesar que muitas vezes nós mesmos colocamos nesse lugar de que precisamos ser protegidas, guardadas, como muito, muito sensível da vida de uma mulher. Eu entendo perfeitamente e concordo, mas não 100%. Porque muitas vezes ela vai acabar ficando de lado e é algo muito ruim. E diante dessa situação, né, sem um favorecimento de homens, eu só tinha um favor de Deus. O meu favor era o único que eu precisava. E orando, orando, buscando, pedindo ao Senhor, eu estava em casa. Minha cunhada me ligou, ela trabalhava em uma loja de fardamento, que fazia fardas para enfermeiros, para médicos. E ela falou: Ana, veio uma moça aqui, e ela é enfermeira de uma maternidade, e eu quis tirar dúvida com ela em relação a seu filho, porque ele não encaixou, né? Ele está sentado e já está perto de nascer, e a gente não sabe o que vai acontecer. E aí ela pediu para que você trouxesse as pastas com todos os exames que você fez e trouxesse aqui para a loja, porque ela vai apresentar o médico dela, vai mostrar e vai pedir uma opinião em relação a isso. E eu levei, né? Eu levei. E depois de 2 dias ela entrou em contato com a minha cunhada, falando que queria me conhecer pessoalmente e que ela não me conhecia, mas que ela sentiu no coração dela de abençoar a minha vida e conversar com o médico dela, o médico que ela trabalhava há muitos anos, para fazer meu parto. Gente, isso foi assim sobrenatural. Como é que uma pessoa que não te conhece, nunca te viu, só tem acesso ali a uns documentos seu e decide abençoar a sua vida, né? Eu quero falar o nome dessa mulher, claro. O nome dela é Dora, era conhecida como Dorinha. Hoje a maternidade que ela trabalha não funciona mais. Mas ela fez isso por muitas mulheres. Eu fiquei sabendo depois que não foi só por mim. E eu fiquei muito assim constrangida, sabe, com o amor do Senhor, porque só Ele que pode levar o seu nome para muitos lugares. Só Ele que pode fazer com que você seja conhecida. Só Ele que pode te favorecer. E o que é maravilhoso é porque Deus podia ter me dado o recurso, mas Ele não quis dar o recurso para mim. Ele quis me dar um milagre, né? E tem muito mais valor. O dinheiro, ele é bom e o Senhor provê as nossas necessidades, mas o milagre, a gente tem certeza que não tem mérito de homens, mas é só dele. E aconteceu dessa forma, e eu fui e conheci ela, e ela pegou os meus documentos, falou que não precisava se preocupar com nada, que meu parto teria que ser cesáreo, justamente porque meu filho estava sentado, e que não havia muitas possibilidades positivas de nascer, ter um parto normal, e que eu não precisava se preocupar. E assim aconteceu. Eu e meu esposo trabalhou vendendo DVD na rua durante 8 anos. A gente conheceu muitas pessoas boas. E dentre essas pessoas conhecemos um médico, que ele fazia cirurgia de estômago, não era obstetra. E esse médico foi lá um dia antes de eu ter bebê, comprar um filme na mão do meu esposo e perguntou sobre mim, como eu estava, como estava a gestação. E meu esposo falou que estava tudo bem e que eu ia ganhar bebê no outro dia. E ele falou: quem vai ser o médico? Meu esposo falou: vai ser doutor fulano. Ele: doutor fulano é meu amigo, trabalha em tal hospital, assim, assim, assim. Eu posso ligar para ele se você quiser. Meu esposo: se você puder ligar, seria melhor ainda. Ele pegou o telefone no momento ali, ligou: doutor, tudo bem? Aqui é doutor fulano, que fez a cirurgia da sua esposa. Fulano, tudo bem, tudo bem. É porque eu tenho um amigo meu chamado Juliana, a esposa dele vai ter bebê amanhã no hospital, e eu queria muito pedir para que você cuidasse dela. Ele está aqui um pouco aflito, um pouco nervoso, é o primeiro filho. Ele: não, tranquilo, eu vou cuidar dela e dele, pode ficar tranquilo e tal. Tudo bem. Fomos para a maternidade no outro dia. Quando chegamos na maternidade, precisávamos de um documento e a gente não tinha esse documento em mãos. E quem faria esse documento seria um médico para dar internação no parto cesáreo. E aí eu me lembrei, eu falei: a gente podia conversar com o doutor, que era cliente nosso, para ver o que consegue fazer, porque naquele momento eu não estava tendo acesso à pessoa que eu precisava, a pessoa que disse que iria me ajudar, que já estava tudo encaminhado direitinho, mas a gente precisava desse documento. E aí meu esposo se lembrou que o escritório dele, o médico, quando saiu de lá, o nosso amigo que era médico falou: esse é o telefone dele, esse é o escritório dele, se você tiver qualquer dúvida, precisar de alguma coisa, entre em contato. Nós entramos em contato, ele falou: venha no meu escritório. Nós chegamos lá, ele deu o documento, meu esposo voltou para o hospital e deu entrada no parto cesáreo. E foi assim, sobrenatural. Você está em um lugar onde só era realizado cirurgias pagas e você estava ali sem pagar nada, com o favor e com a graça do Senhor. Isso foi muito impactante para mim. Isso foi assim, meu Deus do céu. E deu tudo certo, né? Eu tive o meu filho
ele nasceu saudável, eu me recuperei bem. E depois que eu tive meu filho, eu amadureci muito. Eu cresci, vivi muitos processos, errei muito como mãe. Tive que aprender muitas coisas que eu achei que eu jamais aprenderia. Me tornei uma pessoa forte, como jamais fui na minha vida, porque a maternidade nos torna mulheres fortes. E foi muito bom viver todo esse processo. E Deus, ele foi muito bom e eu queria muito compartilhar isso com vocês. Compartilhar que existe um Deus maravilhoso que supra as nossas necessidades, que cuida de nós, que nos abençoa, que está sempre perto. E o que aconteceu na minha segunda gestação, né? Glória ao Senhor, hoje eu vivi um quadro totalmente diferente, né? O Senhor tem nos suprido, nos surpreendido, nos abençoado. O Senhor tem feito a gente andar em lugares que jamais achei que ia andar. E diferentemente da primeira gestação, né? Depois que eu aceitei Jesus, eu entrei no ministério, depois que meu filho ficou um pouco maior, e comecei a participar e me envolver com pessoas. E eu, na verdade, sempre fui uma pessoa que sempre amei pessoas. Amo ficar com pessoas, estar com pessoas, amo servir, amo participar. Eu sempre gostei muito de participar. Só que dessa vez foi um pouco diferente, porque quando eu engravidei, eu estava com muitas pessoas ao meu redor. E a partir do momento, como eu falei, quando a mulher engravida, ela... Há hormônios também, né? A ciência explica o porquê da mulher se sentir tão só. Eu compreendo essa parte. E também não culpo ninguém por achar que me deixou de lado. Só que eu me senti, né, sozinha. Me senti de lado, me senti frustrada. Fiz planos, achei que coisas iriam acontecer de algumas formas, não aconteceu. Mas a palavra do Senhor diz que o homem faz planos, mas a resposta final vem do Senhor. E nesse momento de solidão, um momento assim de muita tristeza mesmo, assim, que eu achei que eu jamais ia viver. Porque é um momento tão lindo, né? A gestação, você gerar um filho, você é um momento tão maravilhoso de uma mulher. Muitas talvez não fiquem tão bonita. Eu mesmo, gente, espinha, eu aqui nas costas, que é porque eu me preparei para fazer esse vídeo. Mas tem mulheres que ficam tão maravilhosas, o cabelo tão lindo, é uma emoção tão grande dentro de você. Poxa, eu tô carregando uma criança, um ser. E o mais incrível é que a Bíblia diz que antes de o meu filho ser gerado aqui dentro da minha barriga, o Senhor já o viu, conhecia. Meu Deus, isso é muito incrível. E carregando essa criança, vivendo todo esse processo, me bateu na minha portinha, ó, a tristeza, dizendo: você não é amada, ninguém se importa com você, você não tem amigos, você está sozinha. Nesse momento, né, eu recorri à minha família, ao meu esposo, ao meu filho. Eu comecei a pensar neles, comecei a botar minha esperança neles de que eu tinha uma família, que eu tinha um marido, que eu tinha um filho, ainda que os amigos não estivessem próximos. Eu não estou dizendo que eu não tenho amigos e que também que os meus amigos não estão perto, mas foi tudo tão repentino, você está aqui e daqui você é jogada para ali e você sai totalmente do seu quadro, totalmente do seu ambiente que você se achava seguro. E mais um erro, né, que a gente acaba cometendo é achar que a gente é o que a gente faz. E a partir do momento que a gente não faz mais nada, a gente não participa de nada, a gente não tem valor. E o inimigo, ele sopra isso nos nossos corações. Você não tem valor, você não está fazendo nada, as pessoas não te veem, as pessoas não te enxergam, ninguém se importa com você. E ao longo desse processo me veio muitas coisas na minha mente em relação a isso. E eu fui combatendo com a palavra todos os dias. Não foi fácil, não foi assim, eu orei e no outro dia eu saí do quarto e estava bem, não. Foi processos, foram dias e dias e dias, dias que eu estava muito bem, mas dias que eu já chorava muito. E chegou um momento que eu perguntei ao Senhor, Deus, por quê? Se o Senhor me permitiu gerar essa criança, por que eu estou vivendo dessa forma? Porque eu não consigo ver essa situação com seus olhos, porque eu não consigo ver que há um tempo para todas as coisas, ainda que eu sabia que havia esse tempo. E eu fui pro banheiro, tomei banho, eu sempre choro no banheiro, né? Porque o banheiro não tem distrações, é só você e o chuveiro. E o Senhor falou comigo que eu tinha tirado os meus olhos dele, né? Que nesse tempo de estar com pessoas, de servir, de querer participar de coisas, de me comprometer com tantas coisas, não somente em ministério, mas em trabalho, em projetos, eu me perdi. Como eu me perdi? Eu deixei de olhar para Deus como meu pai, meu supridor, para a graça dele que estava sobre a minha vida, não de forma
assim, eu não vivo para Deus, estou vivendo um mundo louco, estou fazendo tudo de errado. Não, não estou falando dessa forma, estou falando de uma forma sutil. Que às vezes você está fazendo coisas para o Senhor, você está em ambientes, vivendo coisas para Ele, fazendo coisas para Ele, vivendo com pessoas que são de Deus, recebendo palavras de Deus, sonhos de Deus, mas ao mesmo tempo você está sem Ele. Foi o que o Senhor me falou. Fazer algo para mim não significa que você está comigo, foi o que Ele me falou. E você achou que fazendo algo para mim era o suficiente para estar comigo, e isso nunca foi. Então, seu filho, nessa gestação, é para que você entenda que você precisa olhar para mim que eu sou seu pai, eu vou te suprir, eu vou te guardar, eu vou te proteger. Eu sei que existe muitas mulheres que passam por esse processo que eu vivi, eu pesquisei muito sobre isso, e nas minhas pesquisas existia quase 1000 comentários que muitas mulheres vivendo o mesmo processo. Eu estou me sentindo sozinha, eu não tenho ninguém, meu marido não olha para mim, eu não tenho mais amigos, eu estou aqui sozinha em casa, eu me sinto triste, eu choro o tempo todo. E esse parece que é um lugar, sabe? Eu tive essa sensação que o inimigo, ele não com todas as mulheres, eu sei que existem mulheres que têm uma gestação perfeita e que não passam por nenhum desses processos, como eu vivi na primeira gestação, que foi maravilhoso. Só que a minha primeira gestação, eu não tinha para quem olhar. Eu não tinha homens para olhar, eu não tinha favor de homens para esperar. Eu só tinha Deus. Eu só tinha um que deu a vida por mim, Jesus. Eu só tinha Ele para dizer: eu preciso do Senhor, eu amo o Senhor, eu quero conhecer ao Senhor. E os meus olhos se voltaram para Ele. Mas já na segunda gestação, com tantas distrações, com tantas coisas boas, com tantas coisas favoráveis vindo sobre mim, eu desviei o meu olhar. Então, eu entendi que o Senhor queria que eu compartilhasse isso com mulheres. Que o Senhor falasse, queria que eu compartilhasse isso. Por quê? Porque o inimigo, hoje, literalmente hoje, mais que nunca, o maior potencial dele é investir nos nossos filhos. Nossos filhos falam da futura geração. Se ele tocar nas nossas vidas, nos nossos sentimentos, ele não vai tocar só em nós. Mas existem seres que estão gerados aqui dentro, que sentem o que a gente sente e que a gente tem que ter todo o cuidado até de gerar, porque a gente vai carregar uma criança, a gente carrega sentimentos. Muitas mulheres, elas rejeitam o próprio filho porque acham que não é algo bom, justamente pelas emoções. Eu não estou aqui julgando que elas não são mulheres boas, mas os sentimentos vêm de forma tão extrema, elas estão tão sozinhas, tão sem apoio, tão sem uma parte espiritual sendo ali alimentada, que elas se perdem nesses sentimentos. O inimigo, ele se aproveita e ali ele entra, né? Eu me lembro que na parte da Bíblia, em uma situação, o Senhor fala: lembre da onde você caiu. Onde foi que você caiu? Muitas vezes as mulheres passa por sentimentos na gestação, e esses sentimentos que ela vive na gestação, elas levam para a sua vida futura. Quando o seu bebê nasce, há uma rejeição, há uma cobrança, há uma culpa, há olhar para o seu bebê e falar: eu estou aqui por causa de você, eu não vivi meus sonhos por causa de você. Então o inimigo lança esses tipos de coisas na nossa mente para que a gente não cuide do nosso ser, né? Não cuide do nosso bebê. A Bíblia diz que há um tempo para tudo. Se a Bíblia diz que há um tempo para tudo, há um tempo de ser mãe, há um tempo de parar, há um tempo de preparar o seu corpo para gestar, para gerar, ainda que você engorde, ainda que você fique totalmente diferente, há um tempo para isso, mas há um tempo que ele vai nascer, que ele vai ser amamentado, mas esse processo vai passar, é um processo, e esse processo pode ser muito bom, mas ele pode ser ótimo, ele pode ser desafiador, mas dentro dele existe alguém que nos capacita, que nos ajuda, que nos ensina, que nos orienta, que nos abraça e está conosco. Vamos dizer que eu teria a gestação perfeita, sem nenhum sentimento de tristeza, sem nenhuma mágoa, mas eu não iria perceber que eu saí do lugar da onde eu não deveria ter saído. Era de um lugar que aonde Jesus está, do lado dele, independente do que as pessoas possam fazer por mim, de como elas estão me vendo, dos abraços, dos recados, dos presentes, independente disso, eu poderia muito bem estar nesse lugar maravilhoso, lindo, perfeito, com todo mundo me mimando, mas eu poderia também estar longe do Senhor nesse momento. E o Senhor me ensinou algo muito importante, né? O que é mais importante para mim nesse momento? É olhar para minha família, olhar para o meu filho que tem 6 anos de idade, que precisa de mim, olhar para o meu esposo, estar com eles, compartilhar momentos com ele,
viver momentos com ele. Gente, o homem ele nunca vai entender o que é gerar um filho. Esse privilégio não foi dado aos homens, foram dados a nós mulheres, ainda que os homens participem desse processo, mas os homens só vão participar de forma ativa do processo da gestação depois que o bebê nasce, porque eles vão amar, eles vão cuidar, eles vão te ajudar. A ficha demora para cair para eles. Não é como a gente que está gerando, que está sentindo, que está carregando, que está amando um bebê. É totalmente diferente, sabe? Mas Deus, ele é bom e ele nos ensina a todo tempo. E eu recebi um recado de uma amiga que eu ainda não respondi, mas eu vou responder. Ela me perguntou: "Você tá bem?" E eu parei para pensar: eu estou bem? Sim, agora eu estou bem, porque eu aprendi, né? O Senhor quis me dizer algo. E o vídeo mais vulnerável que eu coloquei na internet, que eu acho que foi falando sobre o meu pai e sobre a minha história. E eu não estava conseguindo mais ser vulnerável, porque a vulnerabilidade, muitas vezes, ela vai ser vista por fraqueza. A gente vive num mundo tão perfeito, de tudo tão maravilhoso, e quando você é vulnerável, você é fraco. As pessoas não querem andar do seu lado porque você é fraco, porque você é vulnerável. Mas existe a beleza na vulnerabilidade. Quando a gente expõe a nossa vulnerabilidade, a gente pode dizer para as pessoas: eu passei por isso, mas está tudo bem. Existe uma solução. Ultimamente eu tenho falado pro meu filho: "Filho, existe uma solução, não precisa ficar nervoso, existe uma solução. Vamos resolver essa situação." E a minha situação ela foi resolvida e Deus entrou em providência em relação a mim. Quando eu descobri que eu estava grávida, antes de descobrir, na verdade, eu já sabia que eu estava grávida desde o comecinho, eu já sabia. Mas tem pessoas que não sabiam e alguém me deu uma palavra, ela dizia que seria planos de paz. Essa gestação, paz, paz, paz. E realmente, ainda que eu tenha passado um turbilhão de sentimentos, as minhas emoções em relação a valor, a identidade, a quem eu era, o Senhor, ele supriu, ele guardou, ele proveu, ele me abençoou, ele está comigo nesse parto, ele fará grandes coisas nesse parto em relação à vida do meu filho. Mas existe um lugar que eu preciso estar e estar perto dele, confiar nele, olhar para ele. O que significa? Eu não vou mais amar pessoas, eu não vou estar mais com pessoas, eu vou ficar com raiva das pessoas? Não, de forma alguma. Mas esse é um momento que o Senhor decidiu dizer: eu quero que você pare, o seu filho parou você, para que você me encontrasse nesse caminho. Porque esse momento da vida de uma mulher, ainda que seja tão lindo, é um momento assim que traz tanto medo, que somente Deus que vai poder suprir, né, toda a necessidade que você tem, não de forma financeira só, mas de forma espiritual, de paz, de tranquilidade, de amor. E é isso que eu quero falar com vocês, sobre isso, sobre há momentos que você vai estar vulnerável, há momentos que você vai estar triste, há momentos que você vai querer desistir, há momentos que você não vai se sentir amada nem valorizada, mas há momentos que você vai entender que tudo foi com o propósito do Senhor para a sua vida. E assim eu acredito que foi na minha vida. E o título, né, desse vídeo é: "A maternidade salvou a minha vida", porque a primeira vez ela fez com que o meu relacionamento com meu esposo melhorasse, com a minha família, maturidade, meus olhos saíssem daquele lugar onde eu estava vivendo e olhasse para o Senhor, olhasse para a minha família, olhasse para o primeiro ministério, que é a família, né? A maternidade fez isso comigo, ela me mudou totalmente. E a segunda vez que eu gerei um filho, eu posso afirmar: a maternidade salvou a minha vida. Ela me salvou de mim mesma, de olhar para mim, de olhar para o meu futuro, olhar para os meus sonhos, para os meus planos, ainda que isso seja tão lindo, importante. Mas eu decidi que eu não ia viver para mim. Algum tempo atrás eu fiz uma oração. No começo do ano passado, a minha oração foi: "Deus, eu quero viver a sua vontade, não a minha. Ainda que eu tenha planos e projetos, eu quero viver a sua vontade." E eu continuo dizendo: "Deus, eu quero a sua vontade, não a minha vontade." Então, carregar esse filho me fez dizer para Deus mais uma vez: "Deus, eu quero viver a sua vontade." E é isso. Eu amo a minha família, eu amo a minha casa, eu amo os meus filhos. Logo, logo eu vou estar com meu filho nos braços aqui na minha casa. Eu sei que o Senhor está cuidando de tudo, né? Já deu tudo certo. Ele vai vir para somar em minha vida.
E a gente tem que parar, né, quando certas coisas acontecem. No meu caso, eu tive que parar para gestar esse filho. Acabei colocando alguns planos que eu tinha de lado, né, por algum tempo. Mas eu creio que no momento certo eles irão se concretizar, né? Que não são os meus planos, são os planos de Deus. Se ele decidir me parar para me amadurecer, para me fazer estar perto dele, para me fazer entender que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito, eu entendo, eu aceito e eu vou permanecer firme e vou viver agora esse próximo passo, né? Falta 37 dias para meu bebê nascer e eu vou entrar em uma nova fase. E não é uma fase com pessoas, com amigos, com projetos, é uma fase de eu tenho um bebê, eu sou mãe, ele precisa de mim, ele precisa se alimentar, ele precisa ser amado, nutrido, ele precisa crescer e eu quero viver esse lugar junto com ele, eu quero estar nesse lugar junto com ele. É muito desafiador, eu sei, é cansativo, nós nos sentimos sobrecarregadas, mas existe uma graça. A palavra do Senhor diz que quando somos fracos, nós somos fortes, porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, né? Foi muito desafiador estar gravando esse vídeo, como eu falei. Muita coisa deu errado aqui, gente. Essa porta do guarda-roupa ela tá aberta, porque eu tentei encaixar esse suporte para colocar o microfone. Foi muito frustrante tentar durante quase uma hora arrumar um cenário para falar o que estava no meu coração. E tudo cooperou para que eu desistisse, mas eu não desisti. Porque quando eu sou fraca, aí eu sou forte, porque não é mais eu. É o poder do Senhor que opera em minha fraqueza. Da mesma maneira eu vejo a maternidade. Quando vier desafios, quando eu me sentir fraca, o poder do Senhor vai operar sobre mim. Eu tenho que acreditar nisso e viver isso todos os dias da minha vida. Então é isso, eu poderia falar tanta coisa sobre maternidade, sobre gestação, sobre tudo que eu vivo e acrescentar na vida de pessoas que eu sei que estão passando por esse processo, mas eu quero te dizer, né, que existe um Deus e que Ele é bom, que Ele é perfeito, que Ele é santo. E se você, mamãe, está aí passando por alguma situação como eu vivi, de tristeza, de solidão, né, de falta de identidade, de saber quem você é. A minha oração é para que você entre no seu quarto, feche a sua porta e busque ao Senhor, busque entender quais os planos do Senhor ao seu respeito, o que Ele pensa sobre você e deixe que seu coração se encha com essa palavra de que você é amada, que você é importante e busque a Ele independente. E você e seu filho vai ser guardado, vai ser protegido e Ele estará com você. Amém? Deus abençoe a sua vida. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com mulheres que estão grávidas, que precisam ouvir algo em relação a isso, precisam lidar com seus sentimentos. Também assista o meu vídeo do meu testemunho, né, contando tudo que eu vivi. E fique ligado, porque logo mais, Deus sabe o tempo certo, nós iremos voltar a gravar os vídeos do podcast e vai ser um sucesso. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.